Olá, amigos! Hoje vamos conversar um pouco sobre a reforma da Previdência. Meu nome é Felipe Balera e essa é a nossa primeira aula sobre a reforma da Previdência. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um pequeno sumário dessa apresentação. Primeiro eu vou trazer um conceito básico sobre a Previdência Social e também o histórico de reformas da Previdência. Falarei também sobre o processo de mudança da Constituição Federal, o processo de reforma, a motivação da presente reforma e também as potenciais consequências futuras da reforma da Previdência e da própria Previdência Social. Conceitos básicos. Primeiro, o conceito de Seguridade Social. O conjunto de medidas constitucionais de proteção dos direitos individuais e coletivos concernentes à saúde, à previdência social e à assistência social. Tem também o conceito de previdência social, que, como já notamos do conceito de seguridade social, ele se insere nesse âmbito da seguridade social. Previdência social seria certa técnica de proteção que depende da articulação entre o poder público e os demais atores sociais, estabelecendo diversas formas de seguro para o qual ordinariamente contribuem os trabalhadores, o patronato e o Estado, e mediante o qual se intenta reduzir os riscos sociais, notadamente os mais graves, doença, velhice, invalidez, acidentes no trabalho e desemprego. Esse conceito, como estão notando no nosso slide, ele é de autoria do professor Wagner Balera. Então notem que a Previdência Social ela é baseada em um seguro que serve para cobrir os riscos sociais que a pessoa possa vir a ter na sua vida. Sofreu um acidente, teve uma doença grave e com isso não tem mais condição de trabalhar, aí existe a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, para cobrir os gastos que essa pessoa possa ter, que definitivamente ou por certo tempo não tem mais capacidade de trabalhar. Também a idade avançada, às vezes a pessoa já trabalhou por muitos anos, já exerceu aquela função por muito tempo, aí faz jus a uma aposentadoria, para desfrutar um pouco sem a preocupação e sem o estresse do trabalho. A Previdência Social, como nota-se nesse próximo slide, ela tem no nosso ordenamento jurídico a posição de norma constitucional. A Constituição Federal ela trata em diversos dos seus dispositivos da Previdência Social. Então, a Previdência Social ela está situada no ápice do nosso ordenamento jurídico, na própria Constituição Federal. O artigo 6º da Constituição Federal ele garante que a Previdência Social é um direito social. Entre os direitos sociais dispostos no artigo 6º está lá a Previdência Social. Nos termos do artigo 194, a Previdência Social se insere no âmbito da Seguridade Social, ao lado da assistência social e da saúde. Então, Previdência Social, assistência social e saúde formam a Seguridade Social. O artigo 195 ele trata do financiamento da Seguridade Social. O 201 traz os planos de benefício da Seguridade Social. O artigo 202 trata da previdência privada. E tem também o artigo 40 da Constituição Federal que dispõe sobre os regimes próprios de previdência social para a previdência dos servidores titulares de cargo efetivo. Tendo em vista esse panorama que a Previdência é norma constitucional, qualquer alteração das normas previdenciárias ela passa por uma reforma da Constituição Federal. Então, por isso se fala em reforma da Previdência, que é, na verdade, uma reforma da Constituição Federal tendo por objeto as normas previdenciárias que estão inseridas no texto constitucional. Então, ela deve seguir essa reforma constitucional o trâmite previsto no artigo 60 da Constituição Federal, que dispõe sobre o processo de emenda à Constituição. Desde quando foi promulgada a atual Constituição, em 1988, foram diversas as reformas previdenciárias que foram feitas por todos os governos. Então, as principais delas, eu elenquei aqui 6 principais reformas da Previdência, foram, primeiro, a emenda constitucional número 3 de 93, que instituiu contribuições da União e de seus servidores para o regime próprio de Previdência Social.
Em 98, também a chamada primeira grande reforma da Previdência, a emenda constitucional número 20, teve diversas alterações no regime geral de Previdência Social e também no regime próprio de Previdência Social, no artigo 40 da Constituição Federal. A emenda constitucional número 41, de 2003, outra grande reforma da Previdência, que alterou tanto o regime geral quanto o regime próprio de Previdência Social. A emenda 47, em 2005, também criou aposentadoria deficiente no regime geral e também no regime próprio, entre outras alterações nos dispositivos constitucionais que tratam da Previdência. Emenda 70 de 2012, outra emenda constitucional que também alterou a Previdência Social, especialmente a aposentadoria por invalidez do servidor público. E, por fim, a última chamada reforma da Previdência aconteceu em 2015, pela emenda constitucional número 88, que aumentou a idade mínima para a aposentadoria compulsória no regime geral da Previdência Social, a chamada PEC da Bengala, que permitiu que os servidores fiquem por mais tempo até a sua aposentadoria compulsória. Bom, e agora no Congresso Nacional tramitam duas propostas de emenda constitucional chamadas reformas da Previdência. A primeira delas, que acabou perdendo força, que foi apresentada pelo presidente Michel Temer, a PEC 287, 2016. Ela chegou a ser discutida na Câmara, chegou a ser votada nas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, uma comissão especial criada para debater essa PEC 287, 2016, mas desde 2017 essa matéria ficou lá arquivada na Câmara dos Deputados, o Congresso não chegou a um consenso, a Câmara não chegou a um consenso e não chegou nem a votar em plenário, a colocar em plenário essa proposta, a PEC 287 de 2016. Mais recentemente, foi apresentada neste ano, 2019, a PEC 6, de titularidade do presidente Jair Bolsonaro. Essa segue em tramitação no Congresso Nacional, tem também como foco esses dispositivos constitucionais que eu elenquei, que tratam da Previdência Social na nossa ordem constitucional. Eu vou falar agora um pouco sobre o processo de reforma da Constituição. Como é que se altera a Constituição Federal? É a chamada reforma da Constituição Federal. A reforma da Constituição Federal é obra do poder constituinte derivado, que se contrapõe ao poder constituinte originário. O originário é aquele que cria a Constituição, enquanto que o derivado, que ele é limitado, como veremos, ele tem essa capacidade de alterar o texto constitucional. Para se alterar a Constituição tem que ter uma iniciativa. Nos termos do artigo 60, caput do texto constitucional, quem pode iniciar esse processo de reforma da Constituição Federal é 1/3 dos membros do Senado, 1/3 dos membros da Câmara, o presidente da República ou mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Então esses são os potenciais autores de reformas da Previdência. As duas que iremos discutir na presente aula foram propostas pelo presidente da República, ou o Temer na PEC 287, ou o presidente Bolsonaro na PEC 6 de 2019. Se o processo é iniciado por 1/3 dos deputados ou pelo presidente da República, a casa iniciadora, onde vai começar a tramitação, é a Câmara dos Deputados. Se fosse 1/3 do Senado, ou se fosse uma proposta das Assembleias Legislativas, começaria no Senado. Mas sendo uma proposta de autoria do presidente da República, esse processo se inicia na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados tem a primeira fase, que é a admissibilidade, que é uma comissão de Constituição e Justiça, que tem na Câmara, tem também no Senado, essa mesma comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e ela é quem vai admitir esse processo, essa proposta de emenda constitucional. Admitindo a proposta, aí vai para uma outra comissão. Na Câmara dos Deputados, essa comissão é uma exigência do regimento interno. Qualquer reforma da Constituição Federal tem que ter uma comissão especial que vai discutir a PEC. No Senado, não há previsão no regimento dessa comissão especial, mas é possível que o Senado crie também uma comissão especial para discutir
a proposta de emenda constitucional. Nesse caso da Previdência, na PEC 6, o Senado já criou uma comissão especial que irá discutir, assim que a matéria chegar no Senado Federal, a proposta de emenda constitucional. Tá? Nessa comissão especial da Câmara, é possível que ou o relator apresente emendas, ou apresente um substitutivo da proposta. Os parlamentares que fazem parte dessa comissão também podem participar e podem apresentar emendas nessa proposta, né? Precisa de 1/3 dos membros da Câmara para que essas propostas de emendas sejam iniciadas, sejam votadas, mas nessa fase é possível que tenha alterações no texto da reforma originalmente proposto. Tá? Aí, enfim, aprovado o parecer do relator na comissão especial, a matéria vai para a deliberação do plenário. Tá? No plenário da Câmara dos Deputados, ela tem que ser votada em 2 turnos, né? E alcançando nos 2 turnos o quórum mínimo de 3/5 dos deputados federais. Então seria 308 deputados federais para que a matéria seja aprovada na Câmara dos Deputados. Entre esses 2 turnos, na Câmara tem um intervalo de 5 sessões. Tá? No Senado também tem que ser aprovado em 2 turnos, também pelo mesmo quórum de 3/5, tá? Mas aí o intervalo são de 5 dias úteis. Né? O regimento da Câmara trata em 5 sessões, o regimento do Senado fala em 5 dias úteis. Há uma pequena distinção entre 5 sessões e 5 dias úteis. Né? Pode ser que tenha um dia útil que não tenha sessão na Câmara dos Deputados. A gente nota que as sessões na Câmara dos Deputados elas acontecem normalmente nas terças, nas quartas e nas quintas. Sexta-feira é dia útil, porém, é bem possível que não tenha sessão na Câmara dos Deputados. Então são 5 sessões que tem que esperar para que seja feita a segunda votação, o segundo turno, e que também tem que alcançar os 3/5 necessários para a aprovação da reforma. Aprovado o projeto na Câmara, aí vai para o Senado, né, a Casa Revisora. Se ele iniciou na Câmara, tem que passar depois para o Senado. Lá no Senado, como eu já adiantei, ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, para verificar a admissibilidade desse projeto, e também, se for criada, pela Comissão Especial, que irá analisar a potencial reforma da Previdência, a reforma à Constituição Federal. Essa Comissão Especial também discute, delibera e vota sobre essa proposta, sobre esse projeto. Tá? Se o Senado fizer alguma emenda a essa proposta, esse projeto tem que voltar para a Câmara. Tá? A Câmara tem que votar a emenda que foi feita no Senado. Tá? Ela vai reapreciar o projeto, mas só para deliberar sobre as emendas que forem apresentadas no Senado. Tá? Se a proposta ela for rejeitada, ela não pode ser mais apresentada na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano legislativo, essa proposta não pode ser mais apresentada. Então, imaginamos que a proposta da Previdência, a PEC 6, seja rejeitada. Aí essa matéria só vai poder voltar a ser discutida em 2020, só no próximo ano, na próxima sessão legislativa. Se for aprovada, a matéria vai para promulgação. Tá? Quem promulga a emenda constitucional, quem promulga uma reforma na Constituição Federal, são as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Tá? Ao contrário da lei ordinária, que passa pelo veto ou pela sanção do presidente, a emenda constitucional não passa novamente pelo crivo do presidente da República, pelo Poder Executivo. Aprovada pelo Congresso Nacional, pelas 2 casas, em 2 turnos, com um quórum de 3/5, ela vai para promulgação e é promulgada pelo próprio Congresso Nacional através das suas mesas, a mesa da Câmara e a mesa do Senado Federal, que promulgam a emenda constitucional. Então esse é um panorama geral sobre o processo de reforma. Esse processo, como eu já adiantei no começo, é um processo que tem limites. Né? A reforma da Constituição ela é limitada, né? E tem limites de 3 ordens: limites circunstanciais, limites procedimentais e limites materiais. Os limites circunstanciais, dispostos no artigo 60, parágrafo 1º. Na vigência de intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa,
não pode ter alteração na Constituição Federal. Tá? Então, esse limite foi um dos empecilhos, aliás, não o único, mas um dos empecilhos para que a PEC 287, 2016, proposta pelo Temer, não tenha sido votada. Em 2018, como é de conhecimento geral, foi decretada intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, depois também no estado de Roraima. Tá? Então, na vigência dessa intervenção federal, sendo impossível a alteração da Constituição Federal, por usar um limite circunstancial, a PEC parou de ser discutida, não pôde mais ser deliberada na Câmara dos Deputados. Além dos limites circunstanciais, tem limites procedimentais, também chamados de limites formais, né, que é o próprio processo de alteração da Constituição Federal, o artigo 60, que tem que ser seguido à risca. Né? Qualquer dessas normas do artigo 60 deve ser observada. Tá? Então, se houver qualquer vício formal, a emenda constitucional depois pode ser potencialmente discutida por suposta inconstitucionalidade. Tá? E, por fim, tem os limites materiais. Né? Algumas matérias, o texto constitucional não pode ser alterado. Tá? Nenhuma emenda constitucional pode tender a abolir certas matérias que o nosso Constituinte entendeu fundamentais para o nosso ordenamento jurídico e para a nossa sociedade. São as chamadas cláusulas pétreas. São elas a forma federativa de Estado, e aí temos talvez um potencial debate sobre a constitucionalidade da atual PEC, principalmente se considerado incluídos os estados e os municípios, aí pode ter algum questionamento quanto à afronta a essa forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, aqui não há nenhum problema na reforma da Previdência. A separação dos poderes também não vejo com nenhum potencial risco de inconstitucionalidade da reforma pela separação dos poderes. E, por fim, talvez o grande tema, que são os direitos e garantias individuais. Repriso aqui que no começo dessa exposição eu declarei que a Previdência Social é um direito social. Além de um direito social, ela garante uma série de direitos individuais às pessoas. Né? Seu direito a se aposentar, seu direito ao benefício, às vezes o direito adquirido ao benefício que já foi conquistado. Né? Isso, a proposta, a reforma da Previdência não pode atingir, não tem como violar esses direitos e garantias individuais. Tá? Então, tem que respeitar esses limites também. Tá? Passamos agora, então, para a motivação da presente reforma da Previdência. Né? A PEC 6 de 2019, ela intitula como os motivos para a reforma da Previdência. Né? Na motivação tem três grupos de motivos. O primeiro é combater a dívida pública, favorecendo o desenvolvimento nacional. Argumenta-se que a Previdência Social ela é deficitária, existe um déficit da Previdência. Tá? Então a reforma da Previdência ela iria saldar esse chamado déficit da Previdência. Tá? O segundo motivo, o veloz processo de envelhecimento populacional. Tá? A pirâmide etária, né, ela tem se modificado. A taxa de natalidade diminuiu, as pessoas vivem mais hoje, então modificou-se um pouco a nossa pirâmide etária. Quem tem mais capacidade contributiva é o jovem, e esse jovem ele não está mais de forma tão volumosa quanto existia no passado, enquanto que a população mais velha ela continua crescendo, as pessoas estão conseguindo cada vez viver por mais tempo e às vezes até viver com qualidade por mais tempo. Tá? E o terceiro motivo é que a Previdência Social consome mais de 50% do orçamento da União, sobrando pouco para o resto dos investimentos públicos. Tá? Então aí seria uma terceira motivação. Diminuindo o gasto com a Previdência, sobraria mais recursos para gastar com outros investimentos públicos. Então, são esses três motivos alegados para a reforma da Previdência. E essa reforma, também com base na PEC 6 de 2019, ela tem 4 pilares fundamentais. O primeiro desses pilares, vou citar primeiro os 4 pilares fundamentais, depois fazer aqui uma crítica a esses pilares, a essa motivação alegada para a reforma. O primeiro seria combate às fraudes
e redução da judicialização. Né? Na mesma linha do que já foi feito, né, não em nível de reforma da Constituição Federal, mas pela medida provisória 871 de 2019, que tratou principalmente dos benefícios de incapacidade, já se alterou, tentando combater eventuais fraudes, tentando combater a chamada judicialização. Tá? O segundo motivo, a cobrança das dívidas tributárias previdenciárias. Né? Calcula-se que os contribuintes estariam devendo para a Previdência Social 433 bilhões de reais. Essa dívida possivelmente poderia ser saldada com a reforma da Previdência. O terceiro pilar, equidade, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, com todos os brasileiros contribuindo para o equilíbrio previdenciário na medida da sua capacidade. Então, quem tem mais, contribui mais, quem tem menos, contribui menos. Então, seria aí um terceiro pilar dessa reforma. E o quarto pilar, uma criação de um novo regime previdenciário, capitalizando e equilibrando e também destinando essa previdência social para as próximas gerações. Né? Quanto a esses pilares, há uma grande dúvida, né, se eles realmente vão ser alcançados com a reforma da Previdência. Né? Combater fraude e reduzir a judicialização, não sei se o caminho é com a reforma constitucional. Talvez seria melhor capacitando o INSS, fortalecendo esse órgão que tem uma série de problemas e quem advoga nessa área conhece muito bem, né? Até para evitar a judicialização, que é muito grande. Se o INSS fosse mais capacitado, a judicialização não seria tão grande. Cobrança das dívidas, não se cobra dívida através de alteração no texto constitucional. A cobrança das dívidas é uma tarefa que a União faz por meio das suas execuções. Né? E equidade, tratar iguais os iguais e desiguais os desiguais. Né? Percebe-se que na reforma tem alguns pontos, né, e esses pontos serão discutidos também, em que não se está mexendo com quem tem mais privilégios, mas com pessoas que pouco têm ou nada têm. Na PEC 6, proposta pelo governo, essa última proposta de reforma da Previdência, um dos pontos era a alteração do benefício de prestação continuada, que é para pessoas que têm uma renda familiar de 1/4 salário mínimo. Então aí eu não vejo como uma alteração em quem poderia contribuir mais ou quem não deveria receber tantos benefícios da Previdência Social. E por fim, a criação de um novo regime, capitalizando e equilibrando as próximas gerações. Qual que será o futuro da Previdência? Será que teremos um futuro da Previdência? Né? Será que isso é possível pensar na Previdência Social daqui para frente? Né? Como é que ela vai ficar daqui para frente? Então eu fiz aqui também um certo prognóstico, um pouco pessimista, né, do futuro da Previdência Social. Com a reforma ou sem a reforma, o futuro que a gente vislumbra, né, diante desse cenário, que não é só da Previdência Social, mas é um cenário da sociedade atual, ele é um cenário não tão bom para a Previdência Social. O estado de bem-estar social, ele vem passando por uma grande crise. O estado de bem-estar social ele se iniciou ali no começo do século XX, principalmente com a garantia dos direitos sociais, entre os quais a Previdência Social, então ele está intimamente ligado à Previdência Social, e esse sistema ele é visto como a tentativa de garantir os direitos humanos, os direitos individuais a todas as pessoas, e baseado num critério de solidariedade. O Aristóteles, já desde da antiguidade, ele previa que a finalidade do ser humano, o fim do ser humano, era buscar a sua própria felicidade. Tá? E o Kant, mais adiante, ele, por um raciocínio lógico, ele pensa, olha, se o fim do ser humano é buscar a sua própria felicidade, o fim da humanidade é a felicidade de todos. Né? E isso implica num dever de um auxiliar o outro. Tá? Então aí que está solidariedade. Não só a minha felicidade que eu vou buscar,
mas a felicidade do meu vizinho, a felicidade do meu colega, a felicidade do meu amigo, a felicidade de um senhorzinho que está na rua, ou de uma pessoa incapacitada, é isso que é a solidariedade. E não só a filosofia, a lógica também prevê essa solidariedade, mas é também um mandamento cristão: amai-vos uns aos outros, tentar ser solidário com o próximo diante das suas necessidades. A solidariedade, infelizmente, ela está em crise junto com o estado de bem-estar social. O argumento, principalmente das reformas da Previdência, é que os benefícios previdenciários eles oneram excessivamente o Estado, descapacitando o Estado de satisfazer os desejos do mercado. Então isso coloca como os grandes culpados pelo insucesso do Estado, pelo insucesso do mercado, como os beneficiários da Previdência Social, que são taxados de desocupados, vagabundos, estão mamando nas tetas do governo e assim por diante. Eles passam a ser os inimigos do desenvolvimento social. Então há uma transferência da culpa. Colocar todas as fichas na reforma da Previdência é transferir toda a culpa pelo insucesso do governo, de todos os governos, nos beneficiários da Previdência Social. E isso, ele não contribui nada para a solidariedade. Ele acaba fazendo prevalecer o egoísmo, o individualismo. O regime de capitalização, que foi colocado na reforma, ele é um regime que privilegia a sua própria contribuição. Vai receber de acordo com aquilo que você contribuiu para a Previdência Social. Enquanto que a solidariedade me parece algo que ainda tem que ser mantido. É o individualismo que é a base da previdência privada. Vemos atualmente, nesse novo cenário, na pós-modernidade, que a sociedade ela passa por uma grande revolução, a revolução tecnológica. O tempo hoje ele está em constante movimento. A velocidade em que os fatos acontecem, a velocidade dos fatos históricos, ela é muito rápida. A tecnologia ela avança num ritmo muito maior do que poderia se imaginar. Então tem uma frase aqui que eu vou citar, do Zygmunt Bauman: a linha de chegada ela avança com o corredor e as metas permanecem continuamente distantes enquanto se tenta alcançar. A meta ela é quase sempre mais veloz do que as tentativas de alcançar as metas. Então é difícil, porque cada vez mais essa meta parece mais longe, cada vez mais é difícil você prever quando é que tudo vai acabar. Se antigamente os meus avós pensavam em ter uma vida tranquila, trabalhar por 30 anos, 35 anos, se aposentar e viver recebendo o seu benefício, hoje isso não é mais tão pensado pela nova geração. Essa meta já não existe mais, as metas elas vão cada vez se prorrogando. Isso vem em conjunto com a não durabilidade mais das relações. Os bens não são mais duráveis, as relações sociais não são mais duráveis. Então, isso tudo deixa de ser algo sólido, torna-se algo líquido, algo volátil. As relações, antes as pessoas casavam, o casamento era para sempre. Hoje, o número de divórcios, separações, significativamente é muito mais alto. O emprego, a pessoa às vezes não saía de um único emprego. Hoje, a pessoa muda de emprego com muito mais facilidade. Os amigos eram para sempre, a família era para sempre. Hoje a gente vê que essas instituições, essas relações, elas são muito mais frágeis do que foram no passado. O emprego formal, com isso, ele vem sofrendo uma grande crise. As prestações de serviço elas vêm crescendo ao invés do emprego formal, que vem, ao longo do tempo, perdendo a sua capacidade de empregar as pessoas. Então, hoje o que se procura cada vez mais são os serviços, e especialmente os serviços on demand. Você
quer um veículo para ir a algum lugar, você pede por um aplicativo, ele vai lá e te busca, você paga pelo aquilo que foi fornecido. Você quer almoçar, você pede por um aplicativo, chega na sua casa, sua comida, e você paga por aquele serviço que lhe foi prestado. Então, esse tipo de relação, ele não tem previsão nas nossas leis trabalhistas e muito menos nas contribuições previdenciárias. As contribuições previdenciárias elas foram baseadas especialmente nos empregos formais. Quem contribuía era o empregador e o empregado. O prestador de serviço, ele tem que contribuir. A obrigação de contribuir é dele. Será que ele vai contribuir num serviço que ele pode fazer dependendo da vontade do seu contratante? É mais difícil para ele contribuir nessas condições. Então, a tendência é que as contribuições previdenciárias elas reduzam drasticamente. A gente prevê que haverá um declínio das contribuições previdenciárias. Essa nova sociedade ela trocou a caderneta de poupança pelo cartão de crédito. Atualmente, é muito mais necessário gastar para você se atualizar. Sociedade em constante movimento e alta velocidade, você tem que estar sempre atualizado, você tem que sempre gastar para ter a tecnologia mais recente, para conseguir se relacionar socialmente, tem que se atualizar também para ter o conhecimento mais recente, para conseguir também trabalhar e exercer a sua atividade, algo que possa te dar uma remuneração. Isso tem um custo, isso tem um custo e esse custo tem que ser pago na hora. Então a poupança ela deixou de ser algo tão interessante como era no passado. As pessoas precisam gastar mais para atender as demandas tecnológicas e as demandas de atualização que o mercado exige para se inserir nesse meio de trabalho. Então, há pouco espaço para planejamentos de longo prazo. Previdência é um planejamento de longo prazo. A nova geração ela não tem essa intenção de planejamentos de longo prazo. Planejamentos hoje são de curto prazo ou de curtíssimo prazo, o que afasta um pouco do interesse das pessoas pela previdência social. Com isso, tende a causar no futuro, com o envelhecimento das pessoas, que cada vez estarão mais distantes da linha de chegada, cada vez mais longe de cumprir com a sua meta, uma sociedade de consumidores falhos, de pessoas desatualizadas, tecnologicamente, marginalizadas socialmente, incapazes de sustentar, porque, como a gente se nota, há uma grande perda da solidariedade. Então, o que se pretende é que nunca se esqueça da solidariedade. O futuro da Previdência depende disso, da solidariedade.